Aqui no nosso estúdio nós já temos o Lorival Santana, nosso analista de internacional, que vai detalhar daqui a pouco como foram as conversas de hoje e as perspectivas para novos encontros e, quem sabe, um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Mas como a reportagem da Priscila Esbeck terminou com um ataque do fim de semana, a gente precisa detalhar então o que foi esse ataque ucraniano contra o território russo. Para isso nós temos aqui no nosso telão um grande mapa mostrando até as dimensões do território russo, Lorival, e explicando um pouco como a Rússia achava que a distância em relação à Ucrânia seria garantia de segurança. Ontem, domingo, essa distância se mostrou absolutamente irrelevante frente à estratégia ucraniana, né, Lorival? Boa noite. Boa noite, bem-vindo de volta. Muito obrigado. Então vamos começar pelo mais distante, né? Isso aqui fica no extremo leste da Rússia, na Sibéria, a milhares e milhares de quilômetros da Ucrânia. E essa é uma região em que a Rússia tem construído fábricas de munições, exatamente por considerar que estão a salvo, né, desses ataques ucranianos, e foi o contrário disso que os ucranianos provaram no domingo. Também aqui, a fronteira com a Mongólia, praticamente uma região muito erma da Rússia. Já estive lá, inclusive muito pouco povoada. Essa região aqui, claro, perto de Moscou, e as informações são de que o comando dessas forças especiais ucranianas estava alojado perto de Moscou. É mesmo. Conduziu essa operação, chefiou essa operação de lá e voltaram todos a são e salvo para a Ucrânia, segundo as informações. Mas a gente fica imaginando que o planejamento para uma ação como essa deve ter levado um certo tempo, exigido uma tremenda estratégia ucraniana para pegar a Rússia de surpresa assim. E como a Priscila Esbeck falou, em bases móveis dentro de caminhões onde os drones estavam escondidos. Que tremenda estratégia. E quero apontar aqui também Olênia, que fica no Círculo Polar Ártico, perto da fronteira com a Finlândia, novo membro da OTAN. Isso mesmo. Eles colocaram esses drones em containers, que por sua vez eram conversíveis. E aí, à distância, quando chegaram na posição e veio a ordem, os containers se abriram e os drones saíram voando de lá e já sabiam exatamente o que fazer. Ou foi usada inteligência artificial, ou foi usado um software muito avançado. Os drones já estavam, então, treinados, provavelmente com aviões na Ucrânia, que serviram ali para esse treinamento, para que os drones, então, reconhecessem os bombardeiros, né? Sobre a preparação, o Zelensky disse que ela demorou 18 meses e 9 dias. Nossa! Porque ele supervisionou. E é incrível porque ninguém ficou sabendo. Tem o aspecto do sigilo também. Essas são as fotos que mostram, divulgadas pelo exército ucraniano, todas essas estruturas que nós vemos estariam em território russo. E aí foram atacados os bombardeiros, e mais importante do que os bombardeiros são os A-60, que são os aviões de controle de tráfego aéreo. A Rússia, 6 aviões constantemente de tráfego aéreo, que são os equivalentes aos AWACS americanos, eles controlam o tráfego aéreo de Moscou para evitar ou para interceptar, detectar a chegada de mísseis balísticos contra Moscou. Se for verdade que 2 desses aviões foram danificados ou destruídos, a Rússia já não tem mais os 6 necessários e mais um que é necessário de STEP para o caso de falhas, de problemas, né? Por que são 6? Porque é de 8 em 8 horas, precisa de 2 ao mesmo tempo, então a cada 24 horas precisa de estar sempre ali 2 voando e 4 descansando, esperando para entrar em operação. A gente falou da distância que as bases têm em relação ao território ucraniano, o que garantiria uma segurança, pelo menos na opinião dos russos, e a gente viu que isso não aconteceu, para essas bases russas. Mas, além disso, os russos usavam uma outra estratégia para tentar esconder os seus aviões, né, Lorival? Explica isso para a gente tem inclusive uma imagem. Os pneus, que são uma estratégia muito rudimentar, é preciso dizer, mas que tem um funcionamento parcial. Nesse caso, não resolveu o problema. São os pneus em cima dos aviões, dos bombardeiros. Esses pneus dificultam com que os drones localizem os aviões por infravermelho e pela questão térmica. Os pneus
digamos, isolam um pouquinho esses sinais térmicos e de infravermelho que os aviões naturalmente emitem. Eles funcionam um pouco como amortecedores em casos de explosivos menores, eles podem bater nesses pneus e pular. Eles têm uma série de funções de tentativa de criar aí uma barreira visível, também para confundir as câmeras dos drones. Será que isso é um avião? Ele está com uma forma de... Avião é lisinho, esse negócio está cheio de protuberâncias, confundir um pouco essas câmeras e esses sistemas de detecção dos drones. Não deu certo, então. Esses drones sabiam exatamente o que estavam fazendo. São drones bem espertos. Agora, quanto à reunião de hoje que nós vimos em Istambul, Lorival, foi curta, durou cerca de 1 hora, não houve grandes avanços, ou houve grandes avanços para uma futura reunião? Bem, o maior avanço é o mesmo da reunião anterior, que é a libertação de prisioneiros, que não é nada desprezível. Pergunte a um familiar de um prisioneiro russo ou ucraniano. Vão ser mais de 1.000, aliás, já começaram a ser enviados por aviões, mais de 1.000 prisioneiros. Então, são aqueles com menos de 25 anos de idade, aqueles que estão feridos. Então, há aí um acordo importante. A Rússia ofereceu fazer uma trégua de 2 a 3 dias, vou dizer algo que é triste, que é até mesmo macabro, mas para a retirada dos corpos, dos campos de batalha, dos dois lados, mas não se sabe se chegou a esse acordo. Os ucranianos reclamaram que o Putin havia prometido enviar um memorando com as posições. O Trump exigiu que a Ucrânia enviasse o seu. A Ucrânia enviou o seu memorando muitos dias antes da reunião e a Rússia não enviou, chegou com o memorando sem que os ucranianos tivessem a oportunidade de estudá-lo para a reunião e com os russos nessa vantagem, Se você já estudou as posições do seu adversário, você tem muito mais, uma condição de negociação muito mais privilegiada. Mas os ucranianos não estão em condições políticas de fazer qualquer recusa de reunião, porque o Trump exige um comportamento absolutamente impecável dos ucranianos e não dos russos. Os russos basicamente podem fazer o que quiserem nesse processo, o simples fato de terem comparecido para o Trump já é suficiente.